Louvado seja o nome do Senhor. Ele é chamado a uma situação, e essa situação é complicada. O momento que ele estava vivendo, ele estava agora em uma ilha chamada Pátimo. E havia um motivo porque João, ele estava na ilha de Pátimos. João estava naquela ilha, e ele estava em uma posição de escravo, em uma posição de aflição, e em uma tentativa de calar a voz do apóstolo. João estava na ilha de Pátimo porque o imperador chamado Domiciano, depois de Nero, ele foi o imperador implacável depois de Nero. E Domiciano foi um homem cruel, coração obstinado e duro. Ele tinha na sua ideia, no seu pensamento, que ele era Senhor e Deus. Domiciano, ele queria a glória para ele. Ele queria o domínio total, até sobre a adoração. E Domiciano, ele encontra agora, sabendo de um homem chamado João, o apóstolo. João está na cidade de Éfeso, pregando a palavra de Deus. E enquanto João estava na cidade de Éfeso, pregando a palavra de Deus, e uma das palavras que João pregava era que o povo não deveria se dobrar a nenhum outro Deus além do Senhor. Domiciano, ele fica furioso com essa atitude. Ele não fica satisfeito. Domiciano é aquele mesmo homem que no momento da sua vaidade, ele mandou matar o seu primo, ou o primo da sua esposa, melhor dizendo, e também a sua esposa, por causa do ideal, por causa da dureza do seu coração. Nesse período, por volta do ano 94 depois de Cristo, Domiciano, ele está perseguindo a igreja. Ele está dividindo os judeus do cristianismo. João agora se encontra em um estado aonde alguém tenta calar a voz de João, aonde alguém pensa que vai parar João. Ele pensa que agora eu vou parar, eu vou tirar ele de circulação, eu vou fazer com que esse negócio de cristianismo, eu vou fazer com que esse negócio de dobrar joelhos somente a Deus pare. E agora ele leva João prisioneiro até a ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo, João agora se encontra no meio dos mineiros que trabalhava com minério. E estava ele agora, João, em uma posição de escravo. Pastor, aonde o Senhor quer chegar? Eu quero chegar em uma palavra ao teu coração, que eu não sei, querido, eu não sei qual é a posição de escravo que você está, mas esta é a palavra. Jesus quer mudar você. Jesus quer mudar a situação da tua casa. Jesus quer exaltar o seu nome na tua vida. Ele quer dar vitória. Ele quer que você se ponha de pé. Ei, eu quero andar por esta palavra, pois eu vejo exemplo aqui no apóstolo João. Pois João, enquanto estava na ilha de Pátimo, estava como escravo, mas dentro do coração dele havia liberdade. Na mente dele havia liberdade. Pode o homem tentar te parar, pode a justiça, pode políticos, pode liderança dessa terra tentar parar a tua voz, mas algo não pode arrancar de você a crença que você tem no teu Deus, a fidelidade que você tem no teu Deus, o amor que você tem pelo teu Deus. O pecado não pode te escravizar, o álcool não pode te escravizar, as drogas não podem te escravizar, a violência não pode te escravizar, a angústia, a depressão, o mal não pode te escravizar. Abre nessa noite o teu coração, abre o teu coração e ouça
ouça a voz do Senhor. Ele quer mudar a tua casa, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer arrancar a tristeza do teu coração, Ele quer tirar o mal da tua mente, o desespero, a aflição, e te dar grande vitória. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento, Domiciano, ele achou que havia parado João. E agora é o momento que Deus escolhe João para ter intimidade com Deus. Há momentos de aflição na vida que não é com você. Há momentos de dificuldade, a enfermidade não é para acabar com você. O sofrimento, a adversidade não é para parar você. Ei, depende da tua postura. Se levante. A luta pode estar grande, a preocupação pode ser grande, pode ter dificuldade financeira, pode ter dificuldade espiritual, mas é necessário se posicionar, porque quando nós nos posicionamos, Deus nos abençoa, Deus nos dá vitória. Eu não vi ninguém na Bíblia, querido, conquistar alguma coisa se não se posicionasse. Tem que haver um posicionamento, tem que se levantar, tem que tomar uma atitude. Levanta do sofá, levanta da cama, levanta, sai da tua casa e toma atitude contra este mal. Ajude, louvado seja Deus, aqueles que estão aflitos com uma palavra de ânimo. Ei, você que é servo de Deus, ei, você que está desanimado, está na hora de tomar uma atitude, está na hora de se levantar, está na hora de acreditar, está na hora de lançar a palavra de vida para as pessoas. E enquanto João, ele estava ali na posição de escravo, esse momento é o momento que ele mais conversou com Jesus. Foi o momento que Jesus chegou para perto dele. Foi o momento que Jesus se aproximou dele. Foi o momento que as visões chegaram para João. Jesus tinha um diálogo junto a João. Jesus agora chega perto de João e começa a falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você perceber, no capítulo 1, no versículo 9, a Bíblia vai dizer que João vai dizer nessa palavra que era um momento de tribulação, era um momento de perseguição. Domiciano estava perseguindo, estava aprisionando, só que agora o Senhor vai chamar ele com uma palavra, e esta palavra, louvado seja Deus, ele deveria escrever, ele deveria enviar carta, ou seja, eu estou em posição de escravo, eu estou em posição agora no meio dos mineiros, mas eu não vou cessar de pregar a palavra e de transmitir a palavra de Deus. E ele começa agora a escrever. A Bíblia diz que agora ele vai escrever 7 cartas. As 7 cartas para a igreja da Ásia. Louvado seja o nome de Deus. A Bíblia diz que ele escreve a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia. Ele fala sobre algumas igrejas. São 7 igrejas. Nessas 7 igrejas havia 7 pastores, havia pessoas ali. E eu abro aqui, querido, um momento para uma reflexão dentro desse ponto da igreja de Laodiceia, da igreja de Filadélfia. Eu vejo aqui João direcionado com uma palavra para uma igreja, para um povo em Laodiceia que estava se achando superior, achava que era superior, achava que não tinha ninguém além deles no seu posicionamento. Só que João, com a palavra de Deus, agora vai transmitir algo para eles, vai trazer o conhecimento deles de algo que eles não estavam, aleluia, acostumado. Eles não conheciam inteiramente, eles não tinham, aleluia, uma proximidade tão grande em conhecer aquele que é maior, aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é poderoso para abençoar a vida do homem. Eu quero nesta hora te transmitir uma palavra, querido. Tem alguém maior do que você, tem alguém maior do que a tua cabeça, o teu pensamento, tem alguém maior do que os teus problemas. E nesta hora João vai transmitir, diz a palavra:
Interessante que essa carta, ela vai direcionada na mão do pastor da igreja. Porque Deus sempre vai escolher liderança. Deus sempre vai escolher alguém que influencia para liderar pessoas, para influenciar pessoas, a vitória, a saída de um momento prostrado, de um momento de angústia. E Deus nos chamou para esse propósito. E agora a mensagem é para aquele pastor. E assim foi dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas são as palavras daquele que é santo. Aleluia. É alguém superior. Glória a Deus. Ei, Filadélfia, eu quero te apresentar. Igreja de Filadélfia, povo, eu quero transmitir para você alguém que é superior a vocês, alguém que está acima de tudo e de todos. E ele vai dizendo: aquele, então a palavra do Senhor, daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele é poderoso, ele é superior, ele é santo, ele é verdadeiro, ele é santo, ele é verdadeiro, ele tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o centro da tua vida, ele é o centro da tua casa, ele é absoluto, ele está por cima, ele é absoluto, ele é a solução para a tua casa. Aleluia. E ele começa a transmitir isso para essa igreja. Ele está transmitindo algo novo. Ele está lançando uma mensagem de alguém que é superior, de alguém que está acima, de alguém que é verdadeiro. Neste momento, diz a palavra: conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus te conhece. O Senhor sabe quem é você. Ele sabe do teu pensamento, ele sabe da tua necessidade, ele sabe quem é você, quais são o teu pensamento. Eu me preocupo com algumas pessoas, amado, eu me preocupo com algumas vidas, que às vezes a aparência até é de servo, a aparência, o linguajar, a gíria evangélica é até de crente, mas uma coisa é necessário ser verdadeiro, é necessário ser santo, é necessário ser santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí alguém diz assim: pastor, isso é impossível, alguém ser santo. Claro, esse pensamento é comum, esse pensamento nos dias de hoje é comum. Mas se você ir lá na Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, a Bíblia diz que fez o homem segundo a sua imagem de Deus o criou. A Bíblia diz, querido, quando a Bíblia fala sobre imagem e semelhança, não é aspecto físico, não é aparência física. É que você, que aceitou a Cristo como seu Salvador, ou você, humanidade, foi criado para ter a personalidade de Cristo, foi criado para ter o caráter de Cristo, foi criado para ter o teu intelecto baseado no Senhor Deus. Só que quando o pecado entrou no mundo, essa imagem e semelhança foi ofuscada, foi parada e foi diminuindo para a humanidade de acordo com o seu pecado. Só que agora Jesus traça um plano de redenção. Só que agora Deus traça um plano de redenção para o homem. O homem e a humanidade entrou em um estado de pecado. A morte entrou no mundo. O sofrimento, a doença, o mal veio para o mundo. Mas Deus, dentro desta palavra, Ele criou o homem para viver. Ele criou o homem para ter vida. Ele criou o homem para ter saúde. Ele criou o homem para viver eternamente. Mas quando o pecado entrou, essa imagem e semelhança foi ofuscada.
na vida do homem. E Jesus, Deus, traçou um plano de salvação para o homem. E Ele dá uma oportunidade hoje para você. Ele dá uma oportunidade hoje para a tua casa. Porque quando a Bíblia, ela vem no capítulo 3 de João, mostrando através de Nicodemo, sobre um novo nascimento. A Bíblia está dizendo sobre uma aproximação de Deus. Nicodemos agia e enxergava as coisas de forma natural. Jesus estava falando de estado espiritual. Tem pessoas que até conhecem a Bíblia, tem pessoas que até acham que conhecem Deus, mas eu quero te dizer, querido, a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Naquele momento, Nicodemos era um homem perito na lei, era um homem de conhecimento, mas não tinha uma sensibilidade espiritual. Jesus agora fala para ele, após uma dúvida que ele tem, porventura poderá o homem voltar ao ventre da mãe? Neste momento ele está falando de algo natural. Jesus agora vai falar para ele de algo sobrenatural, nascer de novo. É neste momento que Jesus quer trazer o homem ao estado original que Deus criou. Do capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, a imagem e semelhança de Deus. Ei, quando você aceitar a Cristo como teu Salvador, Jesus quer devolver para você o papel de imagem e semelhança. Agora você vai ter o caráter do Senhor, a personalidade de Deus, a santidade de Deus, a pureza do Senhor. A Bíblia diz que sem essa ninguém verá a Deus. Verdade, Jesus. É verdade, Senhor. É verdade. Aproveitando que eu sei que está transmitindo no celular para a internet, a televisão, as novelas, a sociedade diz que todo caminho leva a Deus. É mentira. A Bíblia discorda. A Bíblia diz que o caminho é Jesus. Amém, Deus. Só Ele é o caminho. Ei, cuidado com você que não está nem aí para a palavra. Cuidado com você que não quer se aproximar de Deus. Parece ou é semelhante ao que aconteceu no período de Noé. No período de Noé as pessoas não davam ouvido o que Noé pregava. Dizia que ele estava louco. Os crentes são tidos como loucos em muitos momentos. Mas, querido, Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Ele vai buscar a tua igreja. Ele vai buscar o seu povo. E é necessário você ter um encontro real com Deus. É necessário você abandonar o pecado. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus disse, ó, eu sou o caminho. Então não é vários caminhos, todo caminho leva a Deus. Isso é conversa. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai para Deus a não ser por Jesus Cristo. Amém, Deus, aleluia. Amém, Jesus. Se você não reconhecer a cruz de Cristo, a salvação em Cristo, não há salvação para a tua alma. É você, pastor, que está dizendo? É os pastores que estão dizendo? Não, é a Bíblia. É a palavra de Deus que me diz isso. Que você só vai ser salvo, só haverá salvação para a tua casa, se entregar o teu caminho ao Senhor. Ah, mas eu creio, mas eu tenho fé. Ei, a fé, se ela não vem por obediência, se ela não tem uma história de obediência, ela não é fé. Ei, ela é qualquer outra coisa menos fé, porque fé demanda obediência, demanda seguir a sua palavra. Jesus disse da mesma, em um outro momento, ele disse, ó, ei, aqueles que quiserem me seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz. O que é essa cruz? Os problemas. Tome a sua cruz e negue a si mesmo e siga-me. Aleluia. Aqueles que quiserem vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Aleluia. Então é necessário seguir a Ele. É necessário seguir a Ele. Então quando eu olho nesta palavra, João ainda continua pregando. João continua anunciando alguém superior.
Aquela igreja passava por algumas dificuldades. Aquela região passava por momentos de terremoto. Eu sei que no Brasil hoje estamos passando de um momento de enfermidade, estamos passando de um momento de vírus, estamos passando de um medo para muitos. João talvez sentiu medo naquela ocasião, acredito que sim, mas João não parou. João se levantou. João agora está preso, João agora está como escravo no meio dos mineiros, mas ele não parou de semear a mensagem, ele não parou de se posicionar, ele não parou de levar a palavra de Deus. Nessa noite eu tenho uma palavra daquele que é verdadeiro, daquele que é santo, daquele que tem a chave de Davi, aquele que abre a porta e ninguém pode fechar, aquele que fecha e ninguém pode abrir. É Deus que tem o controle de tudo. Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele diz mais ainda: Vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se diz judeu, e não são, mas são mentirosos. Ele está falando sobre alguns que naquela época tinha atitudes de piedade, tinha comportamento de piedade, tinha jeito de judeu, tinha jeito de povo escolhido, mas era um falso. Jesus vai buscar um povo verdadeiro. Ah, pastor, eu não quero ser crente porque muitos que eu vejo andam de forma errada. Você pode ser a diferença. Você pode ser a diferença. Satanás, querido, ele veio para matar, sim. Ele veio para destruir, sim. É o que tem acontecido na cidade. Por que tanta violência? Por que tantos jovens morrendo? Porque o pecado tem predominado no coração. Ei, a tua família não foi feita para morrer. Jesus, Deus, escolheu a humanidade para ter vida eterna. Mas quando Ele deu um motivo de escolha, o homem optou o pecado. O homem optou pelo pecado. É o que está acontecendo hoje. Jesus está chamando. A humanidade está dizendo: não estou nem aí, eu vou viver a vida. Eu vou viver na minha vida, eu sou jovem, eu vou seguir aí em frente desse jeito mesmo. Ei, abre o teu coração para Deus. Abre o teu coração para Deus. Amém, Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus virá, e Ele não vai avisar o dia e a hora. E a Bíblia diz que o Senhor vai buscar um povo santo, um povo escolhido, um povo zeloso e de boas obras. Então você que talvez esteve na presença de Deus, eu quero dizer: volte à origem do que Deus te criou. Ei, você que está andando no mundo do erro, no meio de tanta coisa errada nesta vida, é necessário você se voltar para Deus. Porque se você não nascer de novo, se você não buscar a Deus, se você não de imagem e semelhança de Deus, que é no novo nascimento, você nunca vai ter um encontro com Deus. Eu tenho que falar isso para você, eu tenho que transmitir essa palavra ao teu coração. Você que está com aparência de crente, tem voz de crente, linguajar de crente, saia de crente, paletó de crente, aparência de crente, mas não é verdadeiro. É necessário voltar, é necessário mudar a tua vida, é necessário mudar o teu coração. Sai da mentira, sai do engano, sai de um estado de falsidade e mentira, porque Deus quer um povo santo como Ele é santo. Amém, Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, falar de santidade é algo muito perigoso, e isso não atrai ninguém para a igreja. Eu já ouvi isso de um homem nessa cidade. Ele disse: pastor, pare de pregar santidade na igreja, porque não enche igreja esse negócio. Mas é a mensagem de Cristo, é a mensagem de salvação. A Bíblia diz que o que separa Deus do homem é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? É a morte física, pastor? Não. Ele está falando agora de um estado eterno de condenação. E Ele quer salvar a tua vida antes
que isso chegue para a tua casa. Amém. Eu vou para a parte final desta palavra. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, é necessário perseverar, eu também o guardarei da hora da provação. Você sabe o que quer dizer esse versículo 10 aqui? Esse versículo 10 é para quem crê que a igreja, antes que chegue a grande tribulação, a igreja não passará pela grande tribulação. Aleluia. A igreja vai ser arrebatada. Amém, Deus. Glória a Deus. A palavra arrebatamento significa arrancar com força, rápido, tirar com força. Se você está assustado com o coronavírus, se você está vendo isso no mundo, no dia que Jesus vier buscar a tua igreja, esse susto do coronavírus vai ser fichinha, vai ser pequeno, porque a Bíblia diz que será num fechar e abrir de olhos, será no momento, num piscar e fechar de olhos. Ei, 7 milésimos de um segundo, nessa velocidade, pessoas vão desaparecer, pessoas vão ser tiradas. E agora vai começar aquilo que para aqueles que pregam sobre escatologia, sobre a grande tribulação, começará 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de tribulação, e 3 anos e meio final de grande tribulação. O sofrimento será maior, o coronavírus não vai ser nada perto do que vai acontecer. É por isso que hoje eu transmito esta palavra: se entrega a Deus, volte para Jesus, ande na sua presença, porque a palavra está cumprindo. Ei, quando vemos e vimos sobre o coronavírus, isso é dado como um princípio de dores. Você já viu uma mulher grávida? Um princípio de dor para o parto. Não é gostoso, mas quando chega no estado final para ela dar à luz, significa o que, pastor? Que nesse princípio de dor não está gostoso para a sociedade, não está bom para o Brasil e para o mundo, e a humanidade já geme. E imagine quando chegar para a grande tribulação. Ei, meu amado, ei, você que está andando preocupado com a vida dos outros, preocupando com a vida de A mais B, preocupando com a vida de pastor. Pastor A está errado, pastor B está errado, pastor tanto é ladrão, fulano é ladrão. Eu te faço uma pergunta: será que você se consertou com Deus? Será que você se encontrou com Deus? Será que você está obedecendo a palavra? Será que você tem um vínculo com a palavra de Deus? Ah, pastor, eu creio. Obedeça a palavra de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Então essa promessa do versículo 10 é uma promessa que Deus vai livrar da grande tribulação para a sua igreja. A igreja será tirada, e depois que ela for tirada da terra, haverá muito mais sofrimento e dor, haverá muito mais choro, desespero, aflição. Ei, entrega, vou repetir, o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aí no versículo 11, a Bíblia diz assim, ó, e finalizando: vem em breve, retém o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Deus. Guarde o que tem. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, eu venho em breve, guarde o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. É uma promessa que Jesus virá, é uma promessa que o Senhor virá, mas você deve guardar. Guardar o que, pastor? Nesse texto a palavra guardar significa esconder, valorizar. Mas valorizar o que? Esconder o que, pastor? Dentro dessa palavra, primeiro ponto que você deve guardar e valorizar: esconder, que é o que significa a palavra guardar nesse texto. Primeiro ponto: guarde o teu pastor. Aleluia. Isso aqui pode gerar polêmica, isso aqui pode gerar desconforto. Guarde o teu pastor.
preserve, cuide, zele, porque dentro desse texto a mensagem enviada foi para as mãos do pastor. Quando ele diz isso aqui, preserve, guarde, esconde, e aí vai além. Esse guardar não é só o pastor, tem uma série, a palavra, guarde ela, preserve, esconde, não tire do teu coração, para que ninguém roube a tua coroa. Jesus virá, Jesus virá. Aleluia. E você deve se manter na sua, Amém. para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Amém. Que Jesus possa abençoar a tua vida. Que Jesus possa abençoar a tua casa. Amém. Você que me ouve, você que está na internet, que Jesus abençoe a tua família. Que esta palavra possa ter gerado alguma coisa em você. A palavra, ela só tem efeito na vida das pessoas quando elas tomam posicionamento. Você pode entrar na igreja, você pode ouvir mensagem, mas se você não tomar atitude daquilo que você ouviu, nenhuma ação terá na tua vida. Verdade, o poder Deus. está na prática. Eu entro aqui em Picuí, vou em muitas casas, tem uma Bíblia aberta, Salmo 91, Salmo 23. Eu quero te dar uma triste notícia. Esse Salmo 23, esse Salmo 91 aberto na cabeceira da tua cama, em cima da tua mesa, não tem utilidade alguma. Não tem poder algum. Pastor, isso é perigoso. Porque, querido, o poder não está em a Bíblia estar aberta. O poder está em praticar o que está lá dentro. O poder está em praticar, em crer, obedecer o que está lá dentro. Aí a proteção para a tua casa. A Bíblia fala de uma forma condicional. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. É uma forma condicional. É necessário ter obediência para a mão de Deus entrar para a tua casa, entrar para a tua família e te dar grande vitória. Mas eu continuo profetizando. Deus abençoa a tua casa, Deus abençoa a tua família, Deus abençoa o Brasil, Deus abençoa os governantes. Que Deus tire o mal da cabeça dos governantes, assim como Domiciano. Que Deus possa jogar por terra pensamentos ruins na cabeça de governante no Brasil, e que a paz do Senhor esteja sobre o Brasil, sobre Picuí, sobre o nosso estado, e a glória de Deus repouse em cada coração. Amém, Jesus. Amém? Amém. Bate palma em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te falar algo aqui para finalizar. Porque tem pessoas, irmãos, que para se manter de pé, ele depende de elogios. Tem pessoas que para viver, depende de elogios. Tem pessoas que para estar na presença de Deus, depende de elogios. Ei, a crítica faz parte de uma vida nessa terra. Pessoas que criticam não pode te parar, não pode fazer você desistir. Eu não me importo com quem me critica e não concorda comigo no meu posicionamento, no meu pensamento. Deus me deu capacidade para entender os contrários, diferentes. Isso é normal na sociedade. Isso é normal no meio do povo. Isso é normal no meio do povo. Mas uma coisa é, querido, eu quero dizer para você, não dependa de elogios. Nem sempre elogio te levanta, nem sempre abraço te levanta. Entenda isso, veio a crítica, não é para desesperar, é para você continuar de pé. Tá bom? É um conselho final, fora a mensagem que eu preguei aqui hoje. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero chamar a missionária Sheila para louvar mais um louvor. E nós vamos fazer a oração final. Amém. E terminar esse culto hoje. Que a paz do Senhor sempre esteja conosco. Cadê a missionária Sheila? Amém, Deus. Louvado Aleluia. seja Deus.